Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Celebramos hoje a solenidade dos apóstolos Pedro e Paulo, santos que regaram a Igreja com o próprio sangue e combateram o bom combate de Cristo. Congregando a família de Deus, bendigamos ao Senhor pela fé viva de Pedro e pelo ardor missionário de Paulo. Celebremos em comunhão com o Papa Francisco. Canta, povo de Deus, canta, glorifica seu nome e canta, poderoso é o Senhor. Canta, 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 povo de Deus, canta, glorifica seu nome e canta, poderoso é o Senhor. Pois seu poder age no meio de nós e sua graça restaura nossas vidas. Se estamos fracos, Ele nos dá sua força e sua grandeza nos leva a conhecer. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje a Igreja nos convida a celebrar São Pedro e São Paulo. Pela intercessão de Pedro e Paulo, peçamos a Deus perdão dos nossos pecados. Pelos pecados, erros passados, por divisões na tua igreja, ó Jesus. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Quem não te aceita, quem te rejeita, pode não ter por ver cristãos que vivem mal. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Cristo, piedade, Cristo, piedade, Cristo, piedade, piedade de nós. Hoje se a vida é tão ferida, deve-se a culpa e diferença dos cristãos. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Senhor, piedade, Senhor, piedade, Senhor, piedade, piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de cada um de nós, perdoe a todos os nossos pecados e nos conduz um dia à glória da vida eterna. Amém. Glória, glória ao Pai, glória, glória ao Filho, glória, glória ao Santo Espírito que nos confirmou. Glória, glória ao Pai, glória, glória ao Filho, glória, glória ao Santo Espírito que nos confirmou.
Santa Missa, as nossas intenções e rezando por toda a Igreja e pedindo a Deus pela sua santidade, o Papa Francisco. E rezemos também por todo o nosso país, por todos aqueles que sofrem e por todos aqueles que passam por dificuldades. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos desses apóstolos que nos deram as primícias da fé, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: Levanta-te depressa, as correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou-o e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores, me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que
Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, juiz justo, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará para o reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus torna viva a palavra do Evangelho. Tu és Pedro e são essa pedra, eu irei construir minha igreja, e as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito de Deus torna viva a palavra do Evangelho. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem e apaguem os nossos pecados. Amém. Meus caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Aqui, mais uma vez, nos reunimos para celebrar esta Santa Eucaristia e queremos celebrá-la com você, que se encontra aí no seu lar, com a sua família, com seus filhos, o esposo e a esposa, os avós, as avós, ou seja, toda a comunidade familiar. E hoje a igreja nos convida a celebrar São Pedro e São Paulo. E a palavra de Deus hoje nos propõe que nos deixemos interpelar e ser invadidos pelo Espírito de Deus. E Jesus também nos interpela quando Ele nos pergunta: quem eu sou para você? Amados irmãos e irmãs, Santo Agostinho, no século V, afirmava: num só dia celebramos o martírio de 2 apóstolos. Na realidade, os 2 eram como um só.
embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Certamente, este dia festivo, consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos, amemos a fé, amemos a vida, os trabalhos, o sofrimento, este tempo de pandemia, este tempo de isolamento, esse tempo de recolhimento. Acolhamos também os testemunhos e as pregações destes dois apóstolos. Como a palavra nos ensina e a palavra nos afirma, Simão, filho de Jonas, e irmão de André, foi o primeiro entre os discípulos a confessar que Jesus era Cristo, o Filho de Deus, por quem foi chamado por Pedro. Paulo, o apóstolo dos gentios, pregou Cristo crucificado aos judeus e aos gregos. Ambos, na fé e no amor de Jesus Cristo, anunciaram o Evangelho na cidade de Roma e morreram mártires no tempo do imperador Nero. A exemplo de Pedro e Paulo, nós também somos chamados a doar a nossa vida em benefício de muitos outros. E essa palavra nos faz pensar em milhares e milhares de profissionais que estão aí dando a sua vida para salvar a vida de muitos outros, os profissionais da saúde. Amados irmãos e irmãs, poderíamos dizer, Pedro, segundo a tradição, foi crucificado de cabeça para baixo e sepultado no Vaticano junto à Via Triunfal. Paulo, por sua vez, morreu ao fio da espada e foi sepultado junto à Via Ostiense. O triunfo de dois apóstolos é celebrado neste mesmo dia, com igual honra e veneração em toda a cidade da terra. Paulo, antes de sua conversão, se chamava Saulo, nasceu em Tarso, foi educado nos rígidos princípios dos fariseus. Ele possuía um valoroso privilégio de ser cidadão romano. Depois que Paulo caiu do cavalo, como todos nós já conhecemos um pouco da sua vida e da sua trajetória, no caminho de Damasco, Paulo se retirou para o deserto, onde se preparou para a sua grande missão. Chamado por Barnabé, envolveu-se na organização da igreja de Antioquia. Ali, durante uma celebração, ele e Barnabé foram enviados em missão. Depois de fundar as igrejas, continuava a orientá-las através de cartas que nos permitem até hoje penetrar nos segredos de sua grande alma. Ele é realmente um dos grandes no reino dos céus. Paulo nos oferece, através das Sagradas Escrituras, diversas cartas enviadas a diversas comunidades, e ele quer nos apresentar também o Cristo ressuscitado. Por isso, amados irmãos e irmãs, hoje carinhosamente também nos lembramos da sua santidade, o Papa Francisco. E por que não dizer, hoje é o dia do Papa. E poderíamos dizer, é o legítimo sucessor de São Pedro. O Papa é o verdadeiro representante de Jesus na terra. Jesus fez de Simão Pedro a pedra de sustentação da sua igreja, pois encontrou muita firmeza e sinceridade nas suas palavras. Tu és Pedro, tu és o Messias, o Filho de Deus, do Deus vivo. Essa é a proclamação de fé de Pedro, quando ele reconhece de fato que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. O Papa Francisco tem exercido de forma brilhante o seu ministério peregrino,
tem sido um refúgio, um abrigo seguro para todos nós. Lembremos, pois, 3 exemplos do Santo Padre, o Papa Francisco. Primeiro exemplo que ele deu para o mundo: os moradores de rua em Roma agora têm banheiro, chuveiro e lavanderia para cuidar da sua higiene pessoal. Primeiro exemplo da sua santidade, o Papa Francisco. No cuidado com os filhos de Deus, segundo exemplo, os migrantes e refugiados têm na terra e têm na pessoa do Papa seu grande aliado. Terceiro exemplo na vida da sua santidade, o Papa Francisco, os encontros mundiais que ele tem promovido com os líderes dos movimentos populares são outro grande sinal de sua preocupação em envolver, acolher e abrigar os pobres que vivem no relento. Nessas palavras simples encontramos a grande prova da presença do Espírito de Deus na pessoa da sua santidade, o Papa Francisco, que hoje olha para o mundo com muita compaixão e com muito amor. E o Papa reza por todos nós, reza por todo mundo, principalmente neste momento de pandemia, neste momento difícil para toda a humanidade. Mas a palavra de Deus hoje, amados irmãos, sugere que nos deixemos guiar pelo Espírito Santo, porque abre os olhos e os nossos corações. Alguns achavam que Jesus, diz o Evangelho, era João Batista, outros diziam que ele era Elias, outros ainda que ele era um profeta. Ainda hoje, ouvimos muitas referências de Jesus, 2000 anos depois, e ainda o chamam de homem excepcional, de grande mestre, mas ao mesmo tempo, outros dizem que Jesus foi o maior dos profetas. Muitos o conhecem por diversos títulos, poucos o reconheceram, de fato, como verdadeiro Deus. Mas a pergunta ainda se coloca. Jesus pergunta para nós: quem eu sou para você? Já pensou se Jesus aparecesse hoje e nos fizesse essa pergunta, o que diríamos? É provável que a nossa resposta seria igualzinha àquela de Pedro. Sem titubear, nós diríamos, talvez até sem convicção, gritaríamos esta mesma frase: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Provavelmente, hoje Jesus insistiria para obter uma resposta individual e uma resposta concreta. Talvez dissesse: é isso mesmo que você pensa de mim, que eu sou de fato o Messias, o Filho do Deus vivo? É isso mesmo que você pensa? Ou é o que você ouve desde pequeno na catequese, nas homilias e até mesmo em seus estudos? Mas Jesus quer saber algo mais. E que algo mais nós teríamos a dizer? Quero saber mais de Jesus. Quero uma resposta lá no fundo do seu coração. Que influência eu, enquanto Jesus, exerço em sua vida? E quais as mudanças que essa fé trouxe para a sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida comunitária? Diria ainda, só mais uma pergunta: o que você tem feito para propagar essa verdade anunciada por Pedro e proclamada também por você, que eu sou de fato o Messias, o enviado do Pai, o enviado do Deus vivo? O que você tem feito para exprimir e propagar aquilo que você mesmo está anunciando e transmitindo aos seus irmãos? Queridos irmãos e irmãs,
como responder e como trazer um pensamento novo acerca do Senhor. Isso requer de nós oração, busca de entendimento, discernimento e até mesmo de estudo da palavra de Deus para apresentar uma nova resposta. Talvez hoje, nos tempos atuais, talvez seria até insuficiente dizer: Jesus é o Messias, o enviado do Pai. Talvez as pessoas precisariam de algo melhor, de uma formulação melhor. Não que essa seja insuficiente, essa é por demais suficiente. Mas o que você diria a mais sobre Jesus a partir da tua fé? Queridos irmãos e irmãs, somos batizados, somos igreja e como membro desta família, temos que evangelizar, gritar com convicção para que o mundo todo ouça que Jesus, o ungido, o Messias e verdadeiro Deus, de fato está entre nós. Feliz aquele que de fato acredita e propaga que o Pai do céu revelou. Feliz aquele que assume a sua função na construção do reino. Sejamos pedra, sejamos Pedro, homens de fé, que apesar dos seus momentos de covardia e fraqueza, sabiam humildemente arrepender-se e recomeçar tudo de novo. Paulo não fez parte do grupo dos 12, mas foi chamado por Jesus, assim como Jesus nos chama, no momento em que se preparava para prender muitos cristãos. Paulo não fechou seus ouvidos, ouviu e entendeu a palavra de Jesus. Deixemo-nos invadir pelo Espírito Santo e entreguemos de fato e nos entreguemos de corpo e alma ao serviço da evangelização. Amados irmãos e irmãs, Paulo mudou, transformou-se, passou de perseguidor a seguidor de Jesus. Aquele que exterminava cristão entregou sua própria vida para levar vida às comunidades cristãs. Foi radical a mudança de Paulo. É exatamente isso que Jesus espera de cada um de nós. Quer que nos tornemos Pedros, quer ver-nos convertidos em Paulo. Jesus quer ver suas ovelhas apacentadas e quer que façamos de nossas vidas uma carta viva, com exemplos concretos de como viver e de como amar. Que essa solenidade de São Pedro e São Paulo, que esses dois grandes apóstolos, que são as colunas da igreja, ajude de fato a cada um de nós nesse segmento a dar testemunho também do Senhor. Que São Pedro e São Paulo inspire a cada um de nós nos caminhos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amados irmãos e irmãs, nesta solenidade de São Pedro e São Paulo, dirijamos confiante nossas preces comunitárias a Deus, dizendo todos juntos: atendei, Senhor, a nossa prece todos.
Atendei, Senhor, a nossa prece. Senhor, vós que zelastes por Pedro, confirmai na fé a vossa igreja, para que não esmoreça no testemunho diante dos desafios de hoje, nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que confirmastes Pedro no primado da igreja, iluminai e protegei o Papa Francisco, os ministros e os servidores das comunidades, nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que chamastes Pedro e Paulo, continuai convidando mulheres e homens de boa vontade para o serviço do vosso reino de paz e justiça, nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que libertastes os apóstolos da prisão, protegei e acompanhai os missionários e todos os vossos discípulos e discípulas que atuam em lugares de conflito, nós os rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Vós que prometestes a vida eterna aos vossos fiéis, acolhei no vosso reino nossos falecidos, nós vos rogamos. Atendei, Senhor, a nossa prece. Apresentemos também a Deus as intenções que cada um de vocês, dentro de casa, oferecem ao Pai, para que Deus conceda a cada um de vocês, nas vossas fragilidades, mas em todo o seu esforço, as graças necessárias de que tanto necessitam. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Rezemos por toda a igreja que hoje está presente em vossos lares, para que todas essas igrejas domésticas não desanimem, mas encontrem força em Deus e em todos os santos e santas de Deus, a exemplo de São Paulo, a exemplo de São Pedro, para continuar a sua missão. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todas as nossas crianças, por todos os nossos jovens, pelos nossos pais e nossas mães, nossos primeiros mestres na fé, rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Por todos que nos acompanham de longe, por todos que nos acompanham de perto, para que o Senhor os abençoe e ao mesmo tempo lhes ajude nestes momentos difíceis, rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa E prece. rezemos pela nossa cidade de Curitiba, nesses momentos tão difíceis, em que a doença vai se alastrando. Vamos rezar e pedir a Deus para que todo o povo tenha responsabilidade, para que todo o povo de Deus reconheça que essa doença não é brincadeira. E talvez nós possamos até chorar o dia que ela atingir a nossa casa. Às vezes pensamos que ela só bate na porta do outro, mas ela pode bater também na nossa porta. E há muita gente sofrendo por aí. Então, vamos rezar pedindo a Deus por todo o povo para que tome consciência que essa realidade é muito séria. Rezemos ao Senhor. Atendei, Senhor, a nossa prece. Acolhei, Senhor, nosso Deus, nossas preces e as preces que você tem aí no seu coração, na sua casa, para que elas sejam apresentadas a Deus por intermédio de São Pedro e São Paulo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Apresentemos a Deus as nossas oferendas, cantemos. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Bendito seja esse Deus, peço que você Quem será contra nós? Quem vai nos separar?
Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, com todas as nossas famílias, sejam aceitas por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, a oração dos vossos apóstolos acompanha as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltados para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio Corações de nós. ao alto. O nosso coração está em Demos Deus. graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso, hoje vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou-nos o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo, e unidos pela coroa do martírio, recebem hoje por toda a terra igual veneração. Por esta razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós de associarmos a seus louvores, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Cristo tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, o Senhor, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da nossa fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vida. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa E nós oferta. vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo José Antônio Peroso e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a sempre Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, com os santos apóstolos Pedro e Paulo, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje sempre a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos e preparamos a futura vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Juntos, não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja, dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. E a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Filho de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, Senhor, a vossa paz, Senhor, a vossa paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei Que salvo. o corpo e o sangue do Cristo nos guardem a todos para a vida eterna. Amém. Este pão sagrado
Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de e os Deus. nossos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amém. Pedro disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo na vossa igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos, enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu tenho 3 recados muito breves. O primeiro, não saberia vos dizer quando que a igreja vai reabrir novamente as suas portas, mas as portas da sua casa se encontram abertas para que a igreja possa entrar. E a igreja na tua casa é a igreja do Senhor. E é com a tua família que nós rezamos. Por isso eu peço a cada uma de vocês que se cuidem e ao mesmo tempo ajudem a evangelizar a outros para que sejam responsáveis pelo que está acontecendo hoje no mundo e nessa metrópole de Curitiba. Gostaria de pedir muito a cada um de vocês, quem puder nos ajudar com doação de alimentos para as famílias que nós estamos ajudando, seria muito bom. Nós estamos aí ajudando aproximadamente quase agora 150 famílias. Eram 280, mas agora a gente está procurando ajudar de forma mais específica ainda aquelas que mais precisam. Mas há muitos outros que batem à porta da igreja pedindo ajuda. E a gente está fazendo aquilo que pode. Eu agradeço muito a tantos outros que têm me ajudado, mas agradeço também muito daqueles que também na paróquia estão preocupados com os que nada têm. E nós sabemos que está bem difícil as coisas hoje para todos nós. Até para você que também tira um pouco do que tem para ajudar aqueles que nada têm. Por isso eu faço mais uma vez este apelo: nos ajude com doação de alimentos. O segundo recado, eu peço também, em nome da caridade fraterna, não deixe de entregar o seu dízimo na igreja. Seu dízimo para nós é importante, está tudo fechado. Nós interrompemos o pastel, vamos voltar no mês de julho, apenas com 2 semanas só. A primeira e a segunda semana, a primeira e a quarta, até lá nós vamos avisar, porque nós não queremos também que o pessoal fique o mês inteiro vendendo pastel, fazendo pão, mas aquilo que já está sendo feito ajuda bastante na igreja. Mas eu faço mais uma vez aqui um apelo: não deixe de entregar o seu dízimo na comunidade, ou entregue na secretaria durante a semana. Nós estamos lá para atender. Mas eu quero pedir também uma certa paciência de todos aqueles que querem voltar. Tem muita gente querendo voltar, tem muita gente querendo a presença do padre nas suas casas. Esse momento agora o padre não pode ir, assim como os ministros não podem ir à tua casa, e quando vão tem que te atender no portão da tua casa. Não pode ninguém entrar lá. É preciso se cuidar. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, nos ajudemos uns aos outros. Por isso que eu peço a você
não deixe de ajudar a paróquia nesse momento difícil, e é um problema difícil para toda a igreja no Brasil e a igreja do mundo. Não deixe de colaborar, ainda que seja difícil para você nesse momento agora, não deixe de entregar o seu dízimo. E eu quero terminar também essa Santa Missa, mandando um abraço para o meu pai, para minha mãe, para meus irmãos, que estão acompanhando essa missa lá em Minas Gerais. A missa chegou lá, graças a Deus. Então agora eles não ficam sem missa também, né? Então a toda a minha família, eu mando um abraço, aos amigos daqui de Curitiba, a todas as famílias que estão nos acompanhando, e assim a gente abraça todos. Então sintam-se todos abraçados, todos acolhidos, e que essa Santa Missa nos ajude, a exemplo de São Pedro e São Paulo, a sermos verdadeiros missionários, verdadeiros apóstolos, e não deixemos que toda essa realidade que estamos vivendo hoje nos leve para uma depressão, para um momento difícil. Rezemos sim, rezemos. A oração nos ajuda a superar as nossas próprias dificuldades. Se Pedro e Paulo conseguiram, nós também podemos conseguir. E que o Senhor nos ajude nesse caminho. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Senhor, ouvi a nossa oração. Chega a nós o meu Que o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, sobre a proteção de São Pedro e São Paulo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Espírito de Deus em nós é revelação. Somos construtores de uma nova civilização. Diz o Senhor Jesus que os nossos verão o pão e o mel. E nesta terra brotará a paz que vem do céu. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Saímos como Paulo e Pedro cantando essa paz. Os nossos instrumentos são o pão e a palavra. Memória que Jesus deixou para celebração da Eucaristia. E todo dia a gente é a igreja que não cala. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor. Juntos iremos proclamar a paz que vem do Senhor. Juntos seremos fortes, amigos de fé, sementes do amor.